Moisés não entrou na terra prometida porque, basicamente, num momento de impaciência, ele não tomou a palavra de Deus de forma apropriada. Consequentemente, ele falhou em reconhecer a santidade e a glória de Deus diante do povo. E neste vídeo, você vai entender em detalhes tudo o que a Bíblia diz sobre o motivo de Deus não ter permitido que Moisés entrasse na terra prometida. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e a ativar todas as notificações para você receber um aviso sempre que postarmos um vídeo novo por aqui. O texto bíblico que explica por que Moisés não entrou na terra prometida está registrado no Pentateuco, no livro de Números. A Bíblia diz que certa vez, durante a peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto, faltou água para o povo e os israelitas ficaram muito irritados. Então, rapidamente, eles começaram a murmurar e a fazer oposição a Moisés e Arão. Ingratos com o livramento que Deus havia dado a eles ao tirá-los do Egito, e incrédulos mesmo depois de tantas demonstrações do poder de Deus, os israelitas começaram a falar que Moisés e Arão não deviam tê-los levado ao deserto. De acordo com eles, teria sido melhor ter ficado no Egito ao invés de morrer no deserto com fome e sede, conforme nós lemos em Números, capítulo 20, entre os versículos 2 e 5, onde o texto bíblico diz: "E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber?" A verdade é que toda vez que os israelitas encontravam alguma dificuldade, eles reclamavam a Moisés e Arão, questionavam a liderança deles e lamentavam não terem permanecido no Egito. E diante da grande reclamação do povo, Moisés e Arão se prostraram na porta do tabernáculo e a glória do Senhor se manifestou a eles. Então Deus ordenou que Moisés pegasse a vara e, juntamente com Arão, reunisse a comunidade israelita. E perante o povo, eles tinham de falar a uma rocha, porque dela haveria de verter água para saciar todo o povo e seus rebanhos. O problema foi que Moisés e Arão reuniram o povo conforme a ordem do Senhor, mas agiram de forma completamente inconsequente. O texto bíblico registra a declaração de Moisés da seguinte forma: "Ouve agora, rebeldes, será que teremos que fazer sair água desta rocha para lhes dar?" Em seguida, o texto bíblico do livro de Números, no capítulo 20 e versículo 11, diz que Moisés ergueu seu braço e bateu com violência na rocha 2 vezes com a vara, e água jorrou da rocha, saciando a sede do povo e de seus rebanhos. Mas logo após a atitude imprudente de Moisés, veio também a repreensão da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés e Arão da seguinte forma: "Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não conduzirão este povo para a terra que lhes dei." Essa declaração disciplinadora do Senhor nos ajuda a entender por que Moisés não entrou na terra prometida. Em primeiro lugar, Moisés deixou que o seu impulso tomasse a frente de sua fé. E quando isso acontece, o homem fica vulnerável a ponto de falhar em sua maior qualidade. Veja o que nós lemos sobre Moisés em Números capítulo 12 e versículo 3. "E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra." Então, mesmo a Bíblia dizendo que Moisés era o homem mais manso da terra, naquele momento, naquele episódio envolvendo a rocha, lhe faltou justamente a mansidão. Em segundo lugar, Moisés não obedeceu à ordem do Senhor. Deus havia dito para ele falar à rocha, mas ele fez diferente.
ele agiu com violência e feriu a rocha 2 vezes. Então, em terceiro lugar, com sua atitude, Moisés não apenas foi desobediente e impaciente, mas também desonrou a santidade de Deus diante dos israelitas. Esse ponto é melhor compreendido à luz do simbolismo da rocha em conexão com o Senhor. Isso porque anteriormente Deus já havia se identificado simbolicamente com uma rocha ferida para saciar a sede do seu povo. Sobre isso, Êxodo capítulo 17 e versículo 6 diz o seguinte: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E depois, no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, o Novo Testamento interpreta essa rocha ferida por Moisés em Massá como uma figura de Cristo que suportou o castigo em prol do povo de Deus. Então, sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Portanto, aquela atitude de Moisés ao ferir a rocha com violência, quando Deus havia dito que ele apenas falasse a rocha, desprezava o profundo significado da manifestação do Senhor e não honrava a santidade e a glória de Deus diante do povo. Consequentemente, Moisés então acabou usurpando o lugar de Deus, fazendo conforme a sua própria vontade. E diante de toda a congregação de Israel, Moisés falou como se ele e Arão fossem os verdadeiros responsáveis por saciar a sede do povo, fazendo sair água daquela rocha. Isso significa que, inevitavelmente, Moisés glorificou a si mesmo ao invés de glorificar o Senhor. Então, considerando todos esses fatores, podemos entender por que Moisés não entrou na terra prometida. Inclusive, o fato de Deus ter repreendido Arão na mesma ocasião indica que ele também estava envolvido no ato de seu irmão. E se você conseguiu entender essa questão bíblica e gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com mais alguém e se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu.